Eu sou Sandra de Carvalho Gomes Ferreira, filha de Hermílio Gomes da Silva e de Lílis de Carvalho Gomes. Eu sou nascida em Governador Valadares. Papai veio para aqui ainda nos anos 30 e final dos anos 30. Ele formou-se em odontologia na universidade, naquela época, do Brasil, e veio de uma família humilde da região de Muriaé, Recreio ali. E ele veio e foi o primeiro dentista formado de Governador Valadares. Os outros demais eram práticos, né? Autodidatas. E a cidade era bem pequena, ainda não era cidade, porque ela foi emancipada em 1938. Então, aqui ele desenvolveu essa aptidão dele e já começou mordido pela mosca azul da educação, dos ideais. Ele era movido a ideal, ele era movido a amor para essa terra, desde que ele pisou aqui. Eu sei que o ideal dele era Governador Valadares. Ele sempre dizia, dar de si antes de pensar em si. E o grande amor dele, eu falava muito, não é a minha mãe. O seu grande amor é Governador Valadares. E com certeza foi. As pessoas, as lideranças do Governador Valadares, meu pai sentia que o sonho dele era projetar Governador Valadares no polo educacional, transformar como polo educacional no estado de Minas Gerais. E à época, isso já em 1966, Valadares já era a terceira cidade de Minas Gerais. Inclusive a FPF começou assim. Na varanda da minha casa, eu me lembro muito bem. Como se eu tivesse vindo, eu era mocinha, sentada. Sr. Antônio Rodrigues Coelho, Mr. Simpson, esse americano inigualável, que ajudou muito a nossa cidade, junto com a esposa dele, Dona Geraldina Simpson. E tinha o Sr. Oliveiros, uma criatura, um líder comunitário fantástico, Oswaldo Alcântara, Laércio Birro, Oswaldo Bernardo, da Companhia Telefônica, José Evaí Ferreira Mato, grande pecuarista e amigo da cidade. Meu Deus, muita gente, né? E aí esses assim, eu me lembro na nossa varanda, o Laércio Birro já disse. Então essas pessoas é que começaram. Foram regimentadas 300 pessoas, entre pessoa física e jurídica, que se dispuseram a sair com um livro de ouro, a pedir tudo que fosse possível, mobiliário, dinheiro, material de construção, tudo que fosse possível para se fazer, para se construir esses objetivos, né? Muitas viagens para conseguir começar. E a comunidade abraçou. Eu falo que a FPF, a comunidade, foram-se incansáveis para elevar Valadares com pessoas abnegadas, que a maioria já não está entre nós mais. Teve o Rotary Club também, que foi muito atuante, muito importante, tá? Em toda essa regimentação comunitária. A fundação em 67 foi instituída com 6 funcionários. Dona Terezinha Oliveira, Dona Leila, secretária, Lina, grande personalidade, Melo Neta, Tatiana Castelo Branco, Dona Augusta, faxineira, que limpava, e o seu Lorival, que era o office boy. O seu Laércio Birro, da Companhia Telefônica, cedeu 3 salas para que ali funcionasse a FPF, a Telefônica ali onde era Embratel, depois, posteriormente. Então, assim começou a trajetória da FPF. O doutor Talmir já vindo, através do Sr. Antônio Rodrigues Coelho, foi encaminhado ao brigadeiro Jorge Moraes, e com a vinda do doutor Talmir, que indicou o professor Talmir, do ITA, para vir exatamente começar o planejamento dos cursos a serem implantados em Governador Valadares. Ele trouxe uma japonesa, Kimi Kumai, e junto com a professora Tatiana, elas começaram um relatório PERT, que eu recomendo a consulta, porque é ele que fez o projeto, projetou, avaliou,
E tudo isso para chegarem ao Conselho Federal de Educação para a implantação desses cursos, que até hoje é vigente. Em 1968, foi o primeiro vestibular. E nessa época, meu pai não podia assumir nenhum tipo de cargo de fundação ou de conselho, porque ele era prefeito. Então, ele continuou a trabalhar na retaguarda. Ele nunca deixou por um momento a fundação, né? Passado, ele foi... O primeiro mandato dele terminou em janeiro de 1971. E em 68 foi a aula inaugural do curso de Engenharia Mecânica e Metalúrgica. E todos mantidos pela FPF. E todo mundo colaborava com isso aí. E foi depois as licenciaturas de Matemática, Física e Química, Pedagogia e a FAFI, depois FAFI, que era Sociologia, Pedagogia e Letras. Eu sou da primeira turma de Sociologia. Essa aula inaugural das engenharias foi um acontecimento na cidade, porque estava começando o embrião do semi-superior na região do Vale do Rio Doce. Veio gente de tudo quanto é lado, os estudantes, filhos de autoridades em outros estados, né? Vieram os baianos para nos alegrar muito, né? Aí foi criada a mão, né? Que foi chamado de... Essa mão era os centros, porque todo nome que se arrumava, o Conselho Federal não aprovava. MIT não podia porque era MIT, já tinha nos Estados Unidos. Aí ficou Faculdades Integradas, traço MIT. Mas todo mundo falava MIT. Foi depois Universidade de Santos Dumont, não pode porque já tem a cidade de Santos Dumont. O TEC não pode porque o TEC, Universidade Tecnológica, o que acontece? A Universidade Tecnológica estava muito restrita à área de tecnologia. E outros nomes por aí afora. A TEC se ficou nos moldes das outras universidades, foram tendo as faculdades. Ficou a Exatas, C7, de Engenharias Exatas e Tecnologia, Sêmbios, que era Centro de Ciências Biológicas, e depois veio a FOG, que incorporou na odontologia, que era a menina dos olhos do Dr. Emílio, porque ele era dentista. Assim o povo falava. Tem também o CEART, que é o Centro de Artes, também, e Sêmbios, Centro de Ciências Humanas, que começou e posteriormente veio Direito, posteriormente veio jornalismo e outros cursos afins. E a Fundação Percival Farquhar ali. E as eminências pares, que estavam corpo a corpo, no caso do Dr. Emílio, que era prefeito, mas junto com o Dr. Talmir, que era o homem que fazia isso acontecer. De faculdades integradas ali, até a Universidade Vale do Rio Doce, levou-se um tempo muito grande. Nós estamos falando aí de 1970 e alguns, a Univale ela foi reconhecida em 1992. Uma trajetória enorme, solitária, com apoio de alguns deputados da região também, junto ao Conselho Federal de Educação. E o doutor Hermílio já tinha terminado os mandatos dele, que ele terminou o último mandato em 78, 1974, 78. E ele entrou de corpo aberto, exatamente, junto à FPF, para reconhecer a universidade. E foi implantado em 1992, igual eu falei com você, uma caminhada inóspita, dura, difícil. Para ele realizar o sonho, que era transformar o governador Valadares no polo educacional. E isto aconteceu. Isto aconteceu com a abnegação de muitos, dedicação de muitos valadarenses, que eu poderia ter 3 blocos falando só daqueles 300 que começaram. E o doutor Talmir, depois de um tempo, voltou para Taubaté, que ele fundou também a Escola de Engenharia de Taubaté, ele retornou, e para aqui vieram com ele professores, na época da engenharia, o professor Freiman, da área de física, professor Baroni, um italiano, na área de mecânica, professor Ruperto Farto e dona Ruth, na área pedagógica e química,
e veio muito estrangeiro para cá nessa época. De forma que, como professores. E depois foram formando as primeiras turmas, essas já foram aproveitadas. Por que esses cursos que a FPF achou interessante criar? Atendendo a demanda da região, a vocação da região, né? Que era a metalurgia e que era também a mecânica, e depois veio a engenharia de produção, que era um curso de 4 anos, mais curto, para formar profissionais engenheiros, uma outra área, que era a área de laticínios, que também era a vocação da região. E os cursos de humanas foram crescendo, né? E aí foram agregando outros cursos, a ETI de Pontificano. Enfim, a cidade tomou outra conotação, onde se respirava alegria, onde se respirava ensino, onde os filhos não precisavam de ir. Tendo como exemplo, eu estudei no MIT, eu, da primeira turma, me formei em 1968, formei em 71. Aqui estudou também meu irmão em engenharia e depois pontificou concursos lá fora, em Tel Aviv, na Sorbonne, na área de engenharia de grandes estruturas. A minha irmã também, na área de engenharia, terminou no Rio porque não tinha engenharia civil. Você vê como a gente tinha que sair para fazer alguma coisa. E ela queria engenharia civil. Formou-se. Meu outro irmão era médico, morreu prematuramente. E o meu irmão mais velho, engenheiro de grandes estruturas, das grandes empreiteiras de engenharia, deu nome a matérias da engenharia civil. Ele, depois de muitos anos, ele voltou para lecionar. Então, as minhas filhas estudaram aqui, curso de psicologia e curso de odontologia. A outra neta fez pedagogia, então nós não precisamos de exportar nossos filhos. E nós somos uma família de educadores, então a educação está no sangue de nós todos. E a Fundação Percival Farquhar também. Ela é grande. Tudo isso existiu por causa dela. Por causa de alguns abnegados. Muito orgulhosa, muito, e até emocionada, porque pouca gente sujou o sapato de lama nesse Campos 2. Pouca gente pisou, e nós pisamos. Um homem que hoje foi um ministro da Agricultura, que introduziu o agronegócio, o Alisson Paulonelli, fez a aula inaugural da agronomia em cima de trator. E veio o céu, né, lá em cima, e veio a escola de agronomia, um espetáculo total. A escola aqui era turismo, tão bonito que isso era. Os coqueiros vindos, isso era a fundação. Porque o reitor, o doutor Hermílio foi para reitor em 1992, e ele acumulou os cargos de presidente da Fundação Percival Farquhar. E junto a ele o conselho curador. Ele não tinha, a presidência da Fundação Percival Farquhar era doação, não existia salário para essas pessoas. E ele acumulou os 2 cargos. E aí foi feito o Campus 2, Escola de Agronomia, os coqueiros que vieram todos do Espírito Santo, tudo doação. Muito coqueiro. Que foi feito o plantio, a horta, os experimentos, a pesquisa, as ciências biológicas despontando em trabalhos internacionais com a professora Lúcia, grande pioneira nessa área, que levou o governador Valadares para os Estados Unidos em intercâmbios das ciências biológicas, né? Enfim, o SEMB, a odontologia, era referência, tá? Era referência. O curso carro-chefe, já tem gente aí até hoje lecionando. Enfim, é muita emoção ver quantos casaram nessa capela, missas, né? Quantos eventos, quantos churrascos da turma, da moçada, das semanas universitárias e das
dos churrascos, onde juntava as bandas da FOG, o Made in Bahia, do C7, e a gente fazia eventos maravilhosos, e essa potência toda, essa beleza, foi crescendo, e isso, quem assistiu isso do comecinho, né? Hoje vem aqui, eu passei, tinha um rapaz, um estudante, um aluno, falei, meu filho, a TV Univale é ali, né? Ele falou, a senhora pode vir, tem uma entradinha, a senhora vai ali. Eu falei, então eu não estou errada, eu ainda me lembro. Quer dizer, um aluno me ensinando um lugar que eu andei solitariamente. Me emociona muito. E saudade. Todos foram pessoas que deram o seu tempo, que deram até os seus vencimentos quando se passava por uma crise maior. Porque você tem altos e baixos, você tem muitas... E eu acho que a grande força foi essa comunidade governador. Foi a grande força com seus líderes de todas as classes, desde a mais simples, com um saco de cimento, né? A Vale do Rio Doce, a todas essas pessoas que pegaram para valer, almoçavam, jantavam na universidade. Tem também, me esqueci, não posso, da Sodame, que era um braço da Fundação Percival Farquhar, cuja primeira presidente foi Dona Geraldina Simpson, e depois foi minha mãe, e Dona Lilis, né? E que depois promoveram aqui a Feira da Paz, junto com a esposa do então governador Rondon Pacheco, que era uma coisa espetacular, onde vinham os estados todos representados, e a universidade lá fica. Universidade ainda não, né? Porque a universidade veio depois de 92. Os cursos que já tinham aqui, que mudaram toda a face do Goiás, projetando no cenário estadual, nacional e internacional.